Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Eu venho nessa manhã trazer um primeiro fluxo de atualizações e notícias do Global Currency Reset, da reavaliação de moedas estrangeiras exóticas. Agradeço a toda essa comunidade inscrita no meu canal desde o início, todos os novos irmãos que diariamente me encontram através das recomendações do YouTube. É um prazer, muito mais do que isso, uma honra a companhia de todos. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E meus amigos, eu apoio, faço parte de uma fundação, de uma incrível fundação chamada Fundação Coopera Frater. E nós também agimos no meio social com os programas humanitários, os programas Ecolux Pax, que são programas holísticos, ecumênicos e sociais também, na área humanitária, amigos. Como agimos nessa área, necessitamos da ajuda e colaboração de todos mais do que nunca, visto que esse processo ainda não ocorreu. Necessitamos da colaboração. Quem puder ajudar, tiver condições, nosso Pix, nosso site estão na descrição dos vídeos. Meus amigos, eu sigo com muita fé, muita esperança. Hoje é sexta-feira. Colhi algumas informações que saíram ontem à noite, hoje pela manhã também, e sempre estou inclinado a dividir com essa comunidade. Agradeço muito os últimos comentários, até havia reunido, só um momento para fazer um breve adendo aqui, amigos, pois eu vi umas perguntas bastante pertinentes, no outro vídeo, e deixa eu só achar aqui a pergunta, porque foi a dúvida de duas pessoas, em uma situação que talvez possa ter ficado de uma maneira não tão esclarecida, Uma amada irmã, Regina Lopes, comentou: Oi Danilo, boa tarde. Explica melhor aí pra gente o que são centros financeiros e também o que é centro de redenção. Danilo, você é muito bom no que faz, parabéns mais uma vez, muito obrigada. A gratidão é toda minha, irmã, não há. Eu louvo a Deus pela sua vida e a vida de todos esse meu canal. Agradeço a pergunta. Me desculpe se não ficou tão claro. Eu já vou explicar, tá, irmã Regina Lopes? O irmão Álvaro, não tá difícil pronunciar o sobrenome, mas o irmão vai saber se ver meu vídeo, Boa tarde, irmão, me perdoe, mas faltou explicação do que é estes centros financeiros de bancos, pois até para mim ficou confuso esse esclarecimento. A única coisa que ficou claro que são as matrizes dos bancos credenciados. E muito obrigado, irmão Álvaro, pela pergunta, pelo questionamento. Observei outros comentários seus aqui. Que Deus o abençoe, que nós possamos continuar nessa comunhão e conectividade de notícias. Eu tenho muito carinho por ti também, querido. Bom, então respondendo a pergunta da Regina e do irmão Álvaro, o que são os centros financeiros bancários? Bom, a etapa de distribuição, meus amigos, a primeira etapa de liquidez, que começou por volta de meados de 2018, começaram a fornecer liquidez ao Tier 3, naquela época. E isso era extensivo apenas aos centros de redenção em Miami, Zurique e Hong Kong. Miami com Wells Fargo, se não me engano também estavam Chase Bank, em Manhattan. Tínhamos também o banco do HSBC em Hong Kong e Zurich, Hong Kong em Shanghai Bank Corporation.
Estes eram os únicos centros de redenção. Pelo menos no começo, né, dessas informações, nós tínhamos um centro de redenção em cada continente, e em meados desse tempo, né, eles já estavam com total capacidade de liquidez para alguns fundos e títulos históricos. De 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, quase 6 anos para cá, os bancos começaram a ter uma capacidade maior devido a todos os acordos, né, da ISO, de Basileia 1, 2, 3, 4, no caso agora estamos em Basileia 4, e isso está forçando essa rede bancária a se adequar a todos esses padrões para que possa fornecer liquidez de mercado. Os centros financeiros bancários são as redes bancárias comuns que nós temos, porque as centrais financeiras, né, bancárias, por exemplo, são as matrizes, e os centros, pelo que eu entendo, né, os centros a quem eu me referi são as agências bancárias em sua totalidade, que de alguns bancos, né, não sei se todas as redes que tem aqui no Brasil vão, mas pelo menos uma que trabalha aqui conosco, que é o Santander, já tem as divisões de Private Banking, né, e já podem, pelo menos, se ainda não podem, a maioria dos seus centros financeiros bancários, né, que são a maioria das agências no Brasil, as centrais, né, que são as matrizes, elas já têm uma capacidade diferenciada, né, de utilização de recursos, né, e essas matrizes, né, já têm total capacidade. Então isso vai ser extensivo a todas as filiais bancárias, todos os bancos e agências que estiverem nessa conformidade, certo? Então espero que dê para entender, né, que os centros financeiros bancários a quem eu me refiro, né, e de acordo com que nós conversamos, eles serão, né, deixa eu só verificar aqui uma coisinha, são centros financeiros, né? Acho que é isso que eu queria dizer, né, meus amigos. Surgiram essa pergunta que talvez pudesse tomar um pouquinho da atenção, porque os bancos em sua totalidade agora, né, tendem a se adequar para essa capacidade de distribuição para esses detentores nos países, para eles não se deslocarem de um país para o outro, né, numa época em que ainda as elites controlam até o espaço aéreo, né, meus amigos, eles podem estar colocando novas barreiras, né, então o sistema bancário está se reformulando para vencer também supostas barreiras, essa seria só uma, né? Mas os centros bancários financeiros são as agências comuns das redes bancárias credenciadas, a utilização. Bom, amigos, eu gostaria de trazer aqui também algumas novidades, né? O senhor Charlie Ward disse em uma grande inteligência, e quero compartilhar para que vocês se lembrem: não podemos dizer nada com certeza, mas ele assinou um acordo final de confidencialidade. Então ele fala por si. Ele esteve falando também enquanto estava em sua narrativa e começou assim: a moeda norte-americana lastreada em ouro e lastreada em ativos, a USTN, nota do Tesouro dos Estados Unidos da América, provavelmente entrará em operação. Isso é absoluto. Não sabemos, mas provavelmente já se iniciaram os processos. Fora isso, estivemos conversando também sobre o tempo de lançamento de tudo isso. Manteremos vocês informados à medida que cada desdobramento começar,
para que os espectadores possam assistir as pessoas comuns. Do ponto de vista bancário, acho que já dá para perceber as diferenças. Nesta semana, muitas inteligências colocaram ostensivamente a alta probabilidade de redefinir a moeda. Eu, propriamente, isso é o Charlie Ward falando, né? Vou dizer isso quando começar. Essas pessoas, algumas não assinaram acordos de não divulgação. O conteúdo, até certo ponto, pode ser falado. Deixe-me escrever também sobre algumas coisas que o próprio Sr. Ward esteve falando. A partir do dia 1º de fevereiro, a CBDC, moeda digital do Banco Central, será promovida por 2 a 3 meses. CBDC é agora o que pensávamos. Está sob o controle das elites, não dos white hats. Para confirmar isso, Charlie trabalhou nas últimas 48 horas. As elites ainda dominam a moeda digital do Banco Central. Mas escutem os white hats. Eles expuseram todas essas elites e as fizeram se autodestruir. Está sendo permitido que isso aconteça. As pessoas precisam se levantar e rejeitá-los. A CBDC será 1 para 1 contra o dólar americano atual fiduciário. Algumas pessoas o farão porque é fornecido, mas é garantido por ativos. E este dinheiro não é garantido por ativos, não vale nada. Portanto, teremos uma transição muito turbulenta nesses próximos 2 a 3 meses. Mesmo que a nota do Tesouro dos Estados Unidos seja publicada, ela nunca será publicada pela Mainstream News. Sabemos disso nos bastidores e estamos no caminho certo. Charlie estará mostrando que estará fazendo projetos na África do Sul, iniciando projetos humanitários. Esse será um grande ponto. Ele assinou contratos de não divulgação. Não pode dizer muitas coisas. Ele diz que ações serão feitas em vez de palavras. Não tenho escolha a não ser mostrar a vocês. Estou ansioso pelo futuro. Essa parte da jornada será muito emocionante para os telespectadores e membros, pois será vista em tempo real. Bom, meus amigos, deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Uma coisa que está sendo dita pelo Charlie Ward, que talvez não tenha ficado muito clara também, né? Alguns provedores estão dando um jeito de se comunicar, porque alguns de fato, como Mark, Simon Parkes, Charlie Ward, né, Michael Cottrell, esses caras, né, eles têm contratos de não divulgação de informações para com ações militares de forma global. Né? E eles, não foi permitido que eles dissessem, né, quando isso vai acontecer, porque eles têm uma breve noção, pois têm informações privilegiadas, né? E diariamente estão comentando sobre isso com as pessoas, porque acreditam que isso não se estenderá muito mais do que esses últimos dias, né, esses próximos dias. Então todos eles estão dando um jeito, arrumando uma maneira de conversar com essa comunidade, de que eles avisarão quando isso vir a acontecer para eles, né? O próprio Mark, né, estava programando vestir uma camisa com um ovo de ouro, né, naquela época. Agora parece que ele mudou, vai ser um chapéu, não sei. Uma maneira dele conversar com as pessoas, né, e falar, ó, se aconteceu isso, você me vê com isso, sinal que aconteceu, mas eu não posso falar, né? E o Charlie Ward, né, está prometendo a esses membros que os assistem em seus canais privados, assinantes, né, na Rumble, até porque o YouTube não deixa ele falar de jeito nenhum, né, algumas coisas, tirou até o Simon
O Simon Parks também, o YouTube, uma vez já retirou, né, o seu canal. Então, meus amigos, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, né? Algumas coisas têm que ser colocadas em uma certa maneira diferente de falar, né? Para não cair na ofensa da política. E Charlie Ward, quando for financiado, ele está dizendo às pessoas que ele vai estar na África do Sul fazendo projetos humanitários. E que isso, né, que esses vídeos que ele começar a lançar, né, vão ser vídeos conotativos para que nós saibamos que ele foi financiado, né, está executando. E outros caras também estão nessa mesma posição, né, porque tem contratos de confidencialidade, muitas pessoas, mas são figuras públicas, né, que estão partindo para essa reconstrução e farão, né, essas maravilhas no mundo também. Terão oportunidade de fazer, assim como milhares de outros detentores de títulos que, se forem autorizados a construir projetos de infraestrutura no mundo, estarão aí cada vez mais aparecendo, né, meus amigos? Bom, seguindo aqui, meus irmãos, a maioria das pessoas não vai ver. Por enquanto, estamos esperando todos os anúncios. Eles serão ativados e veremos o colapso do sistema tributário. Veremos o IRS entrar em colapso total. Mas isso é também o momento mais perigoso, porque os Black Hats não têm nada a perder, ou a perder tudo. Além da China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul, que são atualmente os primeiros membros do BRICS, novos membros se juntarão: Egito, Afeganistão, Argélia, Indonésia, Cazaquistão, Nicarágua, Nigéria, Senegal, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Irã, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Zimbábue, Iraque, Reino Unido. Todos esses países têm moedas lastreadas em ativos. Também pendentes, mas ainda não integrados, estão Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Bolívia, Chile, Cuba, Equador, Peru, Uruguai, Venezuela, Azerbaijão, Mongólia, Turcomenistão, Turquestão, Uzbequistão, Paquistão, Sri Lanka, Vietnã, Turquia e Alemanha. A Alemanha está se candidatando e o resto da Europa também se candidará em breve. Isso leva ao colapso do antigo sistema. Além disso, os países que exigem embarque imediato são Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Essas nações por seus líderes suprimidos. Estamos um pouco preocupados com o fato do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos da América não terem se inscrito ainda. Bom, meus amigos, já é notório, né, que este grande grupo BRICS, né, já está com uma enorme potência, né, já está com a maior parte da utilização do comércio global, já envolve o PIB maior do mundo, né, o Produto Interno Bruto, né, maior do mundo, já está com o BRICS. E agora temos que observar essas coisas se desenrolarem, né, meus amigos? Eu acredito que nessas nossas atualizações nós precisamos cada vez mais entender e compreender esse cenário para que nós estejamos a par do que está acontecendo, né? E eu acredito que eu tenho mais uma nota aqui para compartilhar, meus amigos. Aqui meu computador deu um pequeno tilt aqui. Só um minutinho, por favor.
Vamos lá. É acerca de algo global, né? As situações que nos inclinam muito a estarmos posicionados, né, diante de toda a questão da reavaliação e outras coisas. Eles estão falando abertamente na televisão iraquiana sobre a necessidade de mudar substancialmente a taxa do dinar. Essa é uma conversa aberta lá. Al-Sudani diz que vai passar para 3 dólares e 48 cents e restaurar seu valor. Está aberto. O momento ainda não sabemos, mas temos muitos indicadores e veremos se eles são precisos ou não. Também postado no Telegram, o Líbano adotará uma nova taxa de câmbio oficial de 15 mil libras por dólar americano. O governador do Banco Central diz que marca uma desvalorização de 90% em relação à atual taxa oficial, que permaneceu inalterada por 25 anos. Este é um sinal que mostra a necessidade e a reavaliação iminente e a redefinição do dinheiro baseado em commodities. Estamos vendo isso em várias moedas ao redor do mundo. Vimos isso no Peru, Argentina, Líbano, em todo o mundo. Estou recebendo sinais confusos de alguns dizendo que o processo começou e eles vão anunciá-lo dentro das próximas 48 horas. Alguns já iniciaram o processo de troca. Ninguém sabe o momento exato, mas sabemos que estamos perto. Em outras notícias, acabamos de testemunhar um sinal econômico que não acontecia desde o pico da depressão de 1932. As condições econômicas são muito piores do que estão dizendo. Os preços têm subido rapidamente, mais do que os rendimentos. Como resultado, o padrão de vida tem diminuído rapidamente. A banda ainda está tocando. Nada negativo. A conversa dos bancos é que várias fontes estão dizendo que as reuniões em Washington DC estão indo muito bem, enquanto eles estabelecem as bases finais para isso. A conversa é realmente fantástica. Estou ouvindo coisas positivas sobre a velocidade com que eles planejam executar nossos pagamentos. Não sabemos o que quer dizer ainda, mas houve uma conversa fantástica em Washington DC e Nova York para lançar essa coisa. Tudo está muito positivo de que eles definiram os arranjos finais que precisam ser feitos. Estão fazendo provisões contra todo o dinar e dólares que haviam sido contrabandeados para o Irã. Eles não querem que isso refinancie o governo iraniano. Estou bastante confiante de que agora o real iraniano não estará na primeira cesta. Isso dará oportunidade mais tarde no futuro. A qualquer momento, o Tier 4B pode receber as notificações para definir o compromisso de troca em moeda estrangeira, resgate de títulos ZIM, e os bancos, todas as centrais bancárias, né, centrais de rede bancárias, né, que são os bancos, já estão abrindo com capital diferenciado para as moedas lastreadas em ouro e ativos. Bom, meus amigos, em resumo, é o que eu poderia trazer nas novidades mais recentes aqui para o canal, nessa manhã de sexta-feira. Eu agradeço muito a companhia, a todos os irmãos que fazem esses comentários maravilhosos, que eu sempre estou lendo. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, amigos. Vamos continuar, né, nessa luta, aguardando que seja feito esse desfecho do GCR, do pagamento desses bônus, desses títulos, que tanto está sendo falado por muitos provedores. Precisamos acompanhar essas notícias com um olho clínico, irmãos, para saber de fato, né? Até hoje ninguém conseguiu colocar a mão em R$ 1 ou dólar desse dinheiro, mas as pessoas, com o passar do tempo, estão vendo que as reformulações bancárias, os novos padrões, né, as sequências de acontecimentos e eventos, né, estão impulsionando cada vez mais essa etapa de pagamento a se tornar real para nós nesses dias de hoje. Eu fico muito feliz que as pessoas no meu canal possam entender isso,
e tenham essa mesma fé do que eu. Eu estou participando de um grande plano A nesse momento. Então esse plano A não pode deixar cair a peteca, né, meus amigos? Aí quando estivermos diante do plano B concretizado, né, sem contar com o ovo, né, ainda nem nascido, a gente pode comemorar, né? Por hora, irmãos, é o que eu queria trazer nessa abençoada sexta-feira de manhã. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. Ao infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Continuem tendo uma excelente sexta-feira abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa invadir a casa de todos vocês e que essas portas se encontrem sempre abertas, irmãos. Estamos aqui para fazer o melhor, dar a outra face e temos que ter uma face muito rígida e íntegra, né? Cada vez mais eu me esforço para trazer notícias em integridade a esse canal, né? E se você puder desse lado, continue se inscrevendo, deixando o like, o seu comentário. Isso é importantíssimo para o crescimento do meu canal, para o crescimento dessa comunidade, para as recomendações do algoritmo do YouTube. Isso reflete muito para o irmão Danilo, né? E que nossa sexta-feira continue sendo cheia de luz. Muito obrigado, irmãos. Até mais tarde. Quem quiser voltar sabe de me encontrar. Já está convidado desde já. Tchau, tchau, meus amigos.